O Poder do Olhar, by Daisy Maia. Essa pessoa incrível que a gente vai bater um papo maravilhoso aqui. Né? A gente vai ter vários episódios juntos aqui. E uma profissional que já fez mais de 1 milhão de procedimentos de design de sobrancelhas, quando esse termo design de sobrancelhas ainda nem existia. Uma profissional que pode ensinar a muitas pessoas que estão querendo empreender em diversas áreas, inclusive na área da beleza, que talvez o que você olhe como um resultado pequeno pode ser uma coisa não de milhares, mas de milhões de reais. Toda é a forma de como você projeta o seu trabalho, ama o seu trabalho e cria arte no seu trabalho. Então, conosco, Daisy Maia. Prazer, muito obrigada. Obrigado aí pelas palavras. Daisy, é uma honra estar com você. Obrigado, a honra é toda minha. E eu queria apresentar para o grande público, né? Tem muitas pessoas que te conhecem, a gente vai falar um pouco sobre isso. Pessoas de todo lugar do mundo, né, que te conhecem, mas o grande público da internet talvez ainda não saiba quem é essa profissional incrível, essa pessoa maravilhosa que é você. Mas então, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse tema, né, que a gente vai discorrer, não só sobre a profissional, como a área da beleza, como trabalhar na área da beleza de uma forma artística, né? Empoderando pessoas, né? E desenvolvendo esse tema que a gente está criando, esse movimento bonito, que é o poder do olhar. Pelo olhar, você fala muito, né? Já disse Fernando Pessoa, os olhos são a janela da alma. Então vamos explorar um pouco esse assunto. Eu queria saber de você, Daisy, como começou a tua carreira antes do design de sobrancelhas. Me conta aí um pouquinho como era a Daisy, como foi o seu começo da sua jornada de trabalho, onde você começou. E aí depois a gente vai falar um pouquinho como você chegou a ter o primeiro contato na tua área, que hoje você atua com 34 anos de maestria. 34 anos, verdade. Então, quando eu era bem pequenininha, né? Nós, né? Todo mundo pergunta, o que você quer ser quando crescer, né? E aí eu sempre pensava, eu queria ser um ícone em alguma coisa, mas não sabia em quê. Qualquer coisa. E ao longo do tempo eu cheguei na psicologia, fui fazer bacharelado em psicologia. E da psicologia eu senti que não era aquilo que me tornaria um ícone em alguma coisa. Esse desejo, né, de me tornar uma referência, de fazer a coisa com maestria. E fui para a área de processamento de dados. Da área de processamento de dados também não me encontrei nela. Fui para a área de OIM, né? Eu trabalhei na Shell, SA Brasil Petróleo. E trabalhei no SER por 10 anos como programadora. E também não achei que fosse o meu... Caminho. No meu caminho. Não queimou o meu coração nenhuma dessas profissões. E aí, eu em 89, eu me casei e fui para São Paulo. E daí conheci uma espanhola e ela pediu para que eu vendesse os produtos dela de estética. Daí eu tentei vender, não vendia, consumia todos os produtos e não conseguia vender os produtos. E ela falou, você não está vendendo porque você não conhece a estética, você não conhece a pele. Vamos fazer um curso de 2 dias para você poder se inteirar um pouco e eu acho que aí você vai conseguir. E foi o que eu fiz, 2 dias. E como boa ariana, ela falou para mim, se fosse você, isso foi no domingo, eu fui para lá sábado. E ela falou, se fosse você, eu abandonaria o que você está fazendo e me dedicaria à estética, porque você tem a cura nas mãos. E aquilo ali bateu forte para mim, eu senti que tangenciou o meu desejo de autoridade em alguma coisa. Porque cura é uma palavra muito forte, né? E aí eu quando a gente voltou para o Rio, eu peguei um quarto do meu apartamento e montei uma sala de estética.
E o único cliente era o meu ex-marido. Isso aí. A vítima tem que começar em casa. Muito bom, né? E comecei a... Se der ruim, termina em vinho. Aí não tem problema, né? Também não vinho. paga, tá tudo certo. Tá tudo certo. E comecei a treinar e fazer, e eu comecei a me apaixonar. Mas você começou a treinar especificamente o quê? Não, comecei a treinar limpeza de pele, Entendi. que foi o que ela me treinou. Legal. E aí conheci um cirurgião plástico, Dr. Rômulo Mene, que trabalhava com peelings de ácido glicólico. E eu acompanhei ele durante muito tempo, em congressos fora do Brasil, dentro do Brasil. Acompanhava ele o dia inteiro, via tipo 100, 200, 300 peelings por dia. Mas já tinha YouTube na época, Google? Não tinha. Como é que você acompanhava ele? Hã? Como é que você acompanhava ele? Fisicamente. Fisicamente. Era o mundo árduo, né? Que tinha que ir fisicamente. Não tinha essa molezinha não, né? Não tinha não. Para falar com a pessoa tinha que pegar o veículo e tinha que saber o número de cor, tinha que saber agendinha. o número de cor, exatamente. Ah. Porque a gente está falando de 34 anos atrás, acho que nem tinha internet, não tinha internet. Quer dizer, tinha nos Estados Unidos, mas era uma coisa... Somos os dinossauros. Ou você era bom, ou não era. Não verdade. Não tinha história. Rede social muito menos, óbvio. Então, a coisa foi paulada mesmo, sabe? Uma coisa em cima da outra, dedicação total. E aí o que eu estava te falando... Aí você fez aí eu fiz acompanhando, eu fui acompanhando o Dr. Rômulo e aprendi muito a fazer peelings, né? E associei o peeling à minha limpeza de pele da espanhola que eu fiz o treinamento em São Paulo. E comecei a ter bons resultados, principalmente na parte de acne. Por quê? Porque o produto dele era muito bom, a técnica era muito boa e eu acelerei muito essa questão da limpeza de pele. Porque a limpeza de pele antigamente fazia com aquele vapor, aquela coisa toda. E eu peguei e associando o peeling, eu coloquei uma limpeza de pele mais eficiente, mais rápida e com resultados progressivos. Então aquilo foi me dando uma certa autoridade nesse segmento, né, de limpeza de pele. Mas daí, um belo dia, eu montei todo o esquema numa academia que eu trabalhava, que eu malhava. E... Você malhava lá em Henrique Bés, no Rio Sul? Henrique Bés, no Rio Sul, Os bons conhecem. Os bons conhecem, né? E treinava boxe, né? Opa, isso é treinava bom. Muay Thai lá, treinei muito tempo. Algumas faixas eu consegui lá. E Legal. aí, desci para tomar um café, com as luvas nas costas, e me deparei com um salão aberto, o Hair Beauty. E ali, na hora que eu olhei aquele salão, eu me lembrei de uma novela antiga chamada Locomotivas. Legal. E que eu tinha a vontade de ter um salão. A estética, ela já permeava a minha vida, né? E aí eu entrei e perguntei, vocês estão precisando de esteticista? Aí a moça falou, sim, estamos. Aí eu falei, bom, então tá. Ela falou, a gente não assina carteira, o lugar é pequeno. Eu falei, não, tudo bem, eu tenho trabalho. Trabalhava. Mas nessa época você trabalhava... Eu trabalhava no Serpa. Trabalhava no Serpa. Então eu trabalhava o dia inteiro e depois eu ia para lá, pro salão, porque a gente fechou de trabalhar lá, só podia à noite. E a dona do salão, a Esther, comentou comigo assim, você tem muito cliente? Aí eu falei, tenho, bastante cliente. Eu tinha o meu ex-marido e uma cliente de acne, que era uma cliente que estava melhorando muito com a pele, né? No dia a dia. E aí só dava ela lá. E ela um dia me perguntou, e cadê seus clientes? Você falou que tinha muito cliente e não aparece ninguém e tudo. Eu falei, cara, Esther, eu moro no Grajaú, as pessoas estão achando longe, vir aqui. E ela, muito esperta, entendeu que era uma jogada minha, né? Que você queria estar lá, né? Que eu queria estar lá, que eu queria começar. E ela falou, não, tudo bem, eu vou te ajudar. E ela passava no salão e pegava vários clientes para mim. Enfim, a coisa foi caminhando, né? E um belo dia... Pode falar. Aí, então, ela começou a
a querer te ajudar a engajar ali, tu começou a trazer clientes do salão para o teu atendimento ali. Para o meu atendimento. Sobrancelhas, né? Não, de sobrancelha não, de pele. De pele. Até aí não tinha pintado sobrancelha, né? Agora é a parte boa. Agora vem a parte boa. Simples, né? E calma, né? Simplinha, né? Assim, eu conhecia lá um cabeleireiro chamado Carlinhos e ele tinha uma clientela muito sofisticada, né? Aquelas senhoras de sociedade e tudo. E ele não gostava muito das manicures. E ele virou para mim e falou, você faz sobrancelha? Aí eu falei, não. Aí ele falou, não, mas você vai fazer da minha cliente, porque eu não gosto das manicures. Você é uma pessoa super fashion, você vai fazer, sabia fazer. Eu falei, não vou fazer. Porque eu já entrei mentindo que eu tinha cliente. A Esther já viu que era mentira, tá me ajudando. Agora eu vou pegar um negócio para fazer que eu não tenho a menor ideia. Eu não sabia nem como fazer. A grande verdade, né, é que você tinha um amor por essa área da beleza que estava saindo dentro de você e que você queria se dedicar a isso. Sim. Então você começou a enfrentar ali um desafio que era se expor a um trabalho que você tinha desejo, tinha amor por fazer e que era algo muito novo na sua vida. Você trabalhava numa empresa, tinha um bom salário, malhava numa academia cara, fazia o seu boxe, mas aquilo era amor. Então você se colocou ali à disposição de tentar. E as pessoas começaram a ver esse seu estilo fashion e bacana e essa sua alegria interna e começaram de uma certa forma a querer colaborar com essa coisa que estava talvez todo mundo vendo e você ainda estava oculta, né? E aí, fala mais. Conta pra gente. E aí eu falei, não vou fazer, enfim. Aí ele falou, olha, mas a minha cliente já está lá na sua cadeira. Sensacional. Sensacional, né? Aí eu olhei ela lá e eu falei, eu não tinha nem nada, não tinha material. Aí eu na mesma hora, eu dei falando na linguagem de programação, eu dei um find na minha mente, né? E pensei, o que eu vou fazer? E eu lembrei que, quando eu era também pequena, bem pequenininha, eu fiz escola de belas artes com uma amiga da minha mãe e a gente pintava muito quadro. E era assim, desenhava e copiava, desenhava e copiava. Aí eu pensei, eu tenho duas sobrancelhas, desenha uma e copia a outra. Né? Hoje eu já sei que não é isso, mas foi meu primeiro insight para poder tentar fazer um trabalho que estava ali para eu fazer. Essa história do Belas Artes você já me contou. E ela é interessante a gente falar um pouquinho mais, que você fez durante um bom tempo essa história do copiava e desenhava, copiava. E naquela hora, naquele momento que você estava lá atrás, você não tinha noção do que ia te levar aquilo. Não tinha noção nenhuma. Mas que foi muito importante para esse seu primeiro desafio, não é isso? Sim, com certeza. Foi um start mental mesmo, porque dali eu falei, bom, eu vou desenhar uma, vou copiar a outra. O que eu preciso? Aí ele falou, você precisa de quê? Aí eu pensei, eu preciso de régua. Hoje eu não meço nada. Eu olho, eu corrijo mentalmente uma sobrancelha. Já desenvolvi uma técnica mesmo que veio para mim depois de anos de trabalho. E eu falei, bom, uma régua, uma pinça, uma tesoura, porque tem pelo, deve ter que cortar, né? E um lápis para consertar, né? É bem o começo. O negócio que ia dar errado, né? Porque tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Que ia dar errado era a única coisa que era certa e que ia dar errado. E deu certo. E deu certo. Que bom. Só que aí eu levei 40 minutos fazendo uma sobrancelha, que hoje eu faço em 10, 5, sei lá. Desenhando, né? E uma pessoa, e ela adorou. Ela falou, não, antes de eu começar, ela falou para mim assim, bom, se o Carlinhos me indicou você, é porque você deve ser muito boa. Porque todo mundo que mexe na minha sobrancelha, elas estragam. Porque elas... Aí eu falei, meu Deus, que responsabilidade, cara. Eu vou ser mais uma. Passou tudo na minha cabeça, André. Perdeu o emprego que eu tinha conseguido lá, né? Perdeu tudo. Mas, enfim, deu certo.
ela me indicou pessoas, que me indicaram pessoas, e a coisa foi caminhando numa velocidade muito grande. E aí eu pensei, bom, eu nem sei o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo? Aí eu comecei a treinar nas manicures. Aí as clientes das manicures viam que ela estava mais bonita e perguntavam, quem fez, que você fez? Nem é se você fez a sobrancelha, é o que você fez. Que esse é o grande lance. Porque a sobrancelha ela não pode chegar primeiro que você. Então é que nem uma plástica. Se a pessoa não te conhece e diz assim, sua plástica ficou boa, é porque ela não ficou. Então elas perguntavam, nossa, o que você fez? Você está mais bonita? Não... E aí, não, eu fiz a sobrancelha, com quem? Aí me apontava e tudo, me indicava. E aí a coisa foi Liz, caminhando. então eu posso dizer que você tem um dom intuitivo. Grandes pintores, pianistas, começaram na infância. Antes de sentar numa escola para aprender a tocar piano ou para aprender artes e pintar um quadro. É um dom intuitivo. Então, acredito que sim. Você tem um dom nato, um dom intuitivo. Quando você começou ali, foi pura intuição, não foi técnica. Não, zero. Técnica foi se construindo durante a jornada dos 34 anos. Dos 34 anos. Mas levou muito tempo até eu entender, até sair daquilo, o método. Quando aquilo ali veio para mim... Que agora é o método Daisy Maia. Agora é o método Daisy Maia de desenho de sobrancelha. Aplicável a design de sobrancelha, aplicável a micropigmentação, o que for. Porque o que acontece? Você tem uma técnica boa, um produto bom, mas não sabe desenhar. Então não adianta, né? E esse desenho, quando eu cheguei a esse método, a essa sacação do que fazer, da onde começar, da onde terminar, por que ali, por que não ali, por que aqui mais escuro, por que não é mais escuro, tudo isso se passaram uns 10 anos. A gente está falando de 10 anos de trabalho para depois entender o que estava fazendo. Daisy, eu fiquei sabendo também que chegou a ter fila nesse salão que você iniciou, nessa jornada do dom intuitivo, e que teve uma pessoa nessa fila que ela chegou lá e ela não podia te pagar, mas ela ficou numa fila enorme porque ela queria saber quem era aquela pessoa que provocava filas dentro de um shopping enorme, na época, o Rio Sul, e ela só queria saber quem era. Como é que foi esse contato quando ela chegou perto de você? Como é que foi esse momento? Ela falou assim, olha, eu fiquei na fila, eu lembro da nossa conversa, e eu não tinha como te pagar. Mas eu queria te conhecer. Tá, entendi, lembrei. Então, quando eu fiz o primeiro programa da Ana Maria... O primeiro programa que foi da Ana Maria Braga, antes foi o Super Bonita, mas a Ana Maria Braga foi uma coisa bem importante, né? E vieram pessoas de tudo quanto é lado e tudo. E essa pessoa, ela virou para mim e falou, olha, eu tô aqui esse tempo todo, sei que eu não vou poder pagar esse seu trabalho, porque ela observou as pessoas que estavam na fila e ela se sentiu inferior às pessoas, economicamente, né? Uhum. E eu falei, não, de forma alguma, vamos lá. Então, assim, eu tratei ela da mesma forma, fiz a sobrancelha dela, ela ficou extremamente feliz. Eu ajudei ela a voltar para casa, porque ela não tinha nem como voltar, né? Não tinha dinheiro para voltar, mas ela foi lá para tentar me conhecer, para ver a sobrancelha, para ver o que era aquilo que realmente poderia mudar a expressão dela, porque as pessoas falavam muito disso, né? E deve ter sido muito bacana esse momento de você ver essa conversão, né, de uma entrevista de televisão atrair, de repente, multidões que você não esperava, né? Não esperava. Agora também sei de um outro negócio seu. Vamos lá.
Após a entrevista com a Ana Maria Braga, etc., parece que você tinha um auxiliar, um assistente, uma pessoa que ficava com a tua agenda e que tinha que anotar o nome em algum momento, não sei se foi exatamente nesse momento, você vai recordar a gente aqui, e que não anotava em linha reta os nomes. Ele anotava em bolinhas, para caber mais pessoas numa página só. Esse aí foi o programa da Adriane Galisteu, que foi bem legal, porque ela começa o programa perguntando que trabalho era aquele que eu fazia há 10 anos e que era muito estranho. Então, assim, hoje eu revendo esse programa, eu fico, assim, surpresa, né? A Adriane Galisteu não saber o que é um design de sobrancelha, né? E na época eu fiquei meio perdido. O que eu estava fazendo da vida? Fazendo um monte de coisa. O que eu sou? O que eu sou? Aí eu botei design de sobrancelha. Eu desenho sobrancelha. Isso há quantos anos atrás? Isso tem uns 30 e poucos anos atrás. Nessa ocasião, a palavra, o termo design de sobrancelha já era usado? Não existia. Não existia. E da onde você tirou esse termo? Porque eu pensei... Foi uma sacada na hora? Foi uma sacada. O que eu sou? Eu pensei, o que eu sou? Eu não sou psicóloga porque eu me formei, mas não trabalho. Eu não sou programadora, eu não sou isso. O que eu sou agora? Com aquele monte de gente fazendo sobrancelha. Eu saía do trabalho, saía ali do salão e ia atender no banheiro do restaurante da frente. Ficava aquele monte de gente sentada na mesa e eu ficava no banheiro, as pessoas iam e vinham. No restaurante? No restaurante, isso é surreal. O restaurante vendeu até mais, né? Quando você entrava, quando eu entrava, aquele monte de gente, todo mundo comendo, bebendo, para poder fazer número, para poder ir fazer sobrancelha no banheiro. Né? Então, assim, agora você me perguntou, me perdi. Não, a gente estava falando sobre como nasceu o termo design de sobrancelhas. Foi exatamente isso. O que eu sou? Então eu sou eu desenho. Designer. Sabe o que eu acho de sobrancelha. Sabe o que eu acho bacana quando você conta essas histórias assim? Quem conhece Daisy Maia hoje, vê a Daisy Maia usando Dolce & Gabbana, Prada, um Mercedão bonito. Você está contando a história que realmente a Daisy Maia é uma pessoa que ela, por amor à área de beleza, que foi onde ela se encontrou, ela começou realmente como muitas pessoas começam, né? Do zero. Do zero. Né? Atendendo um salão onde ela queria fazer um trabalho e o design de sobrancelha chegou para ela. Exatamente, o design de sobrancelha. E ela abraçou e seguiu em frente. E você atendeu, como você estava falando, em banheiro de restaurante, banheiro de boate, Maxims, talvez? Le Maxims. No outro que você estava no lugar, a pessoa... Você é Daisy Maia? Dá pra fazer minha sobrancelha? Mas como? Eu tô numa boate. Vamos ali no banheiro. Eu entrei no restaurante. Situações assim aconteceram? Muitas. Muitas. Conta pra gente. Olha, lá no Rio Sul tinha uma boate, não era o Le Maxims, também atendia no Le Maxims, mas o muito interessante foi essa boate no 3º piso. Eu gosto de dar detalhes porque é bacana. E me acharam dentro da boate, não sei como, porque a boate era super escura. Mas você ia pra dançar ou ia pra fazer eu ia pra dançar. Mas a pista estava sempre na bolsa, né? E aí a mulher, não, vou fazer minha sobrancelha. Eu falei, cara, vamos no banheiro. Aí o banheiro era muito escuro. Só que tinha uma luzinha pequenininha, sabe aqueles foquinhos pequenininhos que só iluminava em cima da pia. E aí ela se posicionou embaixo da luz, com o rosto assim, e eu tirando a pinça e fazendo. Um negócio assim, não dá nem... Parece até que era uma brincadeira, né? Mas eu fiz no Outback. Esse do Outback eu já tinha tomado alguns chopps, e aí ela falou... Eu falei, olha, não sei. Aí ela, não, cara, eu prefiro você... feliz, alegrezinha, do que qualquer pessoa sóbria. Eu falei, então vambora. Daisy, então assim, o teu trabalho ele foi muito reconhecido, né? Foi. E virou uma grande comunidade de amigos e pessoas que queriam se aproximar, sempre com muita alegria, né? E conta algumas pessoas interessantes aí da sociedade que você atendeu. O Olavo Monteiro de Carvalho.
Alguns... Jorginho Guinlin, do Copacabana Palace. O seu Moses Safra. Moses Safra, do Banco Safra. Muitas vezes fiz a sobrancelha dele, da Dona Tchela, a mulher dele. Uma condesa, embaixadora. A embaixatriz Ana Silos, né, hoje muito minha amiga. E teve um episódio muito legal com a embaixadora, na época, dos Estados Unidos, a Dona, que eu estava em São Paulo atendendo, porque depois desses programas eu tive que abrir em São Paulo, porque era muita demanda. E ela botou a produção do Jô inteira atrás de uma pessoa chamada Daisy Maia, que fazia sobrancelha. E aquilo ali para mim foi muito encantador, né? Como é que ela não era uma embaixatriz, ela era embaixadora dos Estados Unidos. Queria fazer sobrancelha comigo. E assim, infelizmente a gente não conseguiu conciliar a agenda naquele dia, porque ela estava indo embora e eu também estava voltando para o Rio. Mas ela falou para o Jô que ele tinha que entrevistar uma pessoa chamada Daisy Maia que fazia sobrancelha. Isso para mim foi muito importante, porque pontos como esse me faziam acreditar que eu realmente estava no caminho certo. Bacana. De trabalhar e ser uma autoridade naquilo, em alguma coisa. E essa coisa era a sobrancelha. E fico muito feliz ainda, porque hoje eu vejo que, embora eu não tenha conseguido ministrar muitos cursos, porque eu não tinha tempo, tinha dia de eu fazer 100 sobrancelhas, 150 sobrancelhas, eu não lembro. Então eu não tive tempo de montar um curso, um treinamento para as pessoas. E hoje eu vejo, com esse boom da sobrancelha, que pessoas se dando muito bem com sobrancelha e tudo, isso me envaidece, porque eu sinto que essas pessoas, sem saber, elas têm um DNA da Daisy Maia e que elas se deram muito bem nisso. E essa profissão é uma profissão emocionante, é uma profissão cativante, porque você mexe com a autoestima da pessoa, você tem um retorno financeiro, famílias são beneficiadas economicamente. São transformadas. Isso, para mim, é uma coisa que eu não buscava e que eu ganhei, sabe? Show. Bom, gente, mais sobre Daisy Maia, mais sobre profissão, mais sobre empreendedorismo e o empoderamento profissional no próximo episódio com Daisy Maia e André Nolasco. Daisy Maia e André Nolasco. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Muito obrigado. Tchau. Nos acompanhem. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.